Quando minha mãe faleceu aos 73 anos, pensei que conhecia todos os seus segredos. 47 anos convivendo com ela, descobri que sabia tudo sobre sua vida. Mas ao limpar seu quarto, encontrei uma gaveta secreta cheia de cartas amareladas, que ela nunca abriu. Cartas que chegaram durante décadas e que ela guardou sem ler. O que descobri nessas cartas mudou completamente tudo o que eu pensava sobre minha mãe e revelou um amor que ela carregou em silêncio por mais de 50 anos. A morte da minha mãe, Dona Rosa, chegou numa manhã de sexta-feira de junho de 2023. Ela havia lutado contra um câncer por 2 anos, sempre com aquela força e dignidade que a caracterizavam. Rosa Maria da Silva, 73 anos, costureira aposentada, mãe de 3 filhos, avó de 5 netos. Para todos que a conheciam, ela era uma mulher forte, independente, que havia criado os filhos sozinha depois que meu pai nos abandonou quando eu tinha apenas 10 anos. Ela nunca se casou novamente, nunca namorou ninguém que soubéssemos, dedicou a vida inteira aos filhos e ao trabalho. Homem só dá trabalho, ela sempre dizia quando perguntávamos por que não arranjamos um companheiro. Vocês são tudo o que eu preciso na vida. O funeral foi simples, como ela sempre quis. A igreja estava cheia de vizinhos, clientes que ela havia atendido durante décadas como costureira, amigas da igreja, pessoas que ela havia ajudado ao longo da vida. Todo mundo falou a mesma coisa. Dona Rosa era uma santa, uma mulher de fibra. Nunca vi ela reclamação de nada. Depois que todos foram embora, a realidade da perda começou a se instalar. Eu e meus irmãos familiares, que enfrentam a dolorosa tarefa de organizar os pertences dela. A casa onde crescemos estava cheia de memórias, cada canto guardava uma lembrança de nossa infância, do sacrifício dela para nos criar. Fiquei responsável por limpar o quarto dela, um lugar que sempre foi seu santuário pessoal. Era um quarto simples, com móveis antigos que ela havia comprado com muito esforço ao longo dos anos. Havia uma cama de casal onde ela dormia sozinha por mais de 40 anos, o guarda-roupa cheio de roupas simples, mas sempre bem cuidadas, a cômoda antiga, de madeira escura que pertencia à minha avó. Foi uma dúvida nessa cômoda que fiz a descoberta que mudaria tudo o que eu pensava sobre minha mãe. A cômoda tinha 4 gavetas. As 3 primeiras continham coisas usuais, roupas íntimas, medicamentos, alguns documentos importantes. Mas quando puxei a gaveta de baixo, ela travou. Pensei que fosse apenas o problema comum em móveis antigos, mas quando forcei um pouco mais, percebi que havia algo impedindo que ela abrisse completamente. Tirei a gaveta inteira do lugar e descobri que havia um compartimento secreto atrás dela. Um espaço escondido que minha mãe havia criado propositalmente para guardar algo muito especial. Dentro desse compartimento secreto havia um tesouro que me deixou sem palavras. Mais de 100 cartas, todas cuidadosamente organizadas por dados, amarradas com fitas de cetim azul. Todas as cartas foram endereçadas à minha mãe, Rosa Maria da Silva, e todas vieram do mesmo remetente, Miguel Santos. O que mais me chocou foi perceber que nenhuma das cartas havia sido aberta. Os envelopes estavam intactos, com os selos originais, alguns já desbotados pelo tempo. As datas foram desde 1972 até 2023, mais de 50 anos de correspondência que minha mãe havia recebido, mas nunca lido. Se você está sentindo a mesma curiosidade que senti naquele momento, deixe nossos comentários a palavra cartas. E se inscreva no canal, porque o que essas cartas revelaram vão emocionar vocês profundamente. Meu coração disparou. Quem foi Miguel Santos? Porque ele escreveu para minha mãe durante mais de 5 décadas. E porque ela guardava as cartas sem nunca abri-las? Sentei na cama dela, com as mãos tremendas, e decidi começar pelas cartas mais antigas. A primeira era de março de 1972, escrita numa letra caprichada, em papel timbrado de uma cidade do interior de São Paulo. Quando abri o envelope e comecei a ler, meu mundo desabou. Minha querida Rosa, a carta começava: sei que você disse para eu nunca mais procurá-la, mas não consigo viver sem tentar explicar o que realmente aconteceu. O que você viu naquele dia não era o que parecia. Eu nunca a trairia. Você é o amor da minha vida, a única mulher que eu poderia amar de verdade. Por favor, me dê uma chance de explicar. Estou prejudicando tanto quanto você, talvez mais, porque sei que sou inocente do que me acusa.
A carta continuava por 3 páginas, cheia de declarações de amor desesperadas, pedidos de perdão por algo que ele jurava não ter feito, promessas de que faria qualquer coisa para reconquistar o coração dela. Era assinada simplesmente: Seu Miguel, para sempre. Abri a segunda carta, de abril de 1972. Depois da terceira, de maio. Todas seguiam o mesmo padrão: declarações apaixonadas de um homem que implorava por uma segunda chance, que jurava inocência sobre algo que havia destruído o relacionamento deles. Nas cartas de 1973, Miguel escreveu-as sobre como estava tentando reconstruir a vida, mas que não conseguia esquecer minha mãe. Acordo todos os dias pensando em você, ele escreveu. Vou dormir todas as noites sonhando com o dia em que você vai me perdoar, e voltaremos a ser felizes como éramos antes. Ele falou sobre lugares onde tinha namorado, sobre planos que fizemos juntos, sobre um futuro que havia sido destruído por um mal-entendido que ele não conseguiu desfazer. As cartas dos anos 70 e 80 revelaram uma história de amor que minha mãe nunca foi contada para ninguém. Miguel era claramente o primeiro namorado dela, o amor da juventude, alguém com quem ela havia planejado se casar e construir uma família. Eles se conheceram quando ela tinha apenas 18 anos, ele alguns anos mais velho, e tiveram vivido um romance intenso que durou quase 3 anos. Mas algo terrível aconteceu em 1972 que os separou para sempre. Pelas cartas, consegui entender que houve algum tipo de traição ou mal-entendido, que fez minha mãe encerrar o relacionamento de forma definitiva. Miguel insistia em sua inocência. Disse que havia sido vítima de uma armação, que as pessoas próximas a eles fizeram mentindo para separá-los. Mas minha mãe, aparentemente, não quis ouvir a explicação. Ela havia cortado todo o contato com ele, e ele, desesperado, começou a escrever as cartas na esperança de que um dia ela mudasse de ideia. As cartas da década de 80 mostravam um Miguel mais maduro, que havia se casado com outra mulher por pressão da família, mas que nunca havia esquecido minha mãe. Casei-me porque meus pais insistiram, ele escreveu numa carta de 1984, mas você precisa saber que meu coração sempre pertenceu a você. Minha esposa é uma boa mulher, mas não é você. Ninguém nunca será você. Ele falou sobre como pensou nela todos os dias, como se arrependia de não ter lutado mais pelo amor deles, como gostaria de voltar no tempo e fazer tudo diferente. Gente, a história está ficando cada vez mais emocionante. O que descobrir nas cartas seguintes vai mostrar como o amor verdadeiro pode resistir ao tempo. Se inscrevam no canal porque vocês não vão querer perder o que vem pela frente. As cartas dos anos 90 trouxeram uma reviravolta na história. Miguel havia enviuvado em 1993 e, livre novamente, havia apresentações para nossa cidade natal. Rosa, meu amor, ele escreveu numa carta de dezembro de 1994, voltei para casa. Voltei para perto de você. Sei que você ainda mora na mesma rua. Sei que criou seus filhos sozinha. Sei que se tornou uma mulher ainda mais forte e admirável do que já era. Estou morando na Rua das Flores, número 245. Passo pela sua casa os dias, na esperança de vê-la, mas respeitando sua decisão de não querer falar comigo. Fiquei em choque. A Rua das Flores ficou a apenas 3 quarteirões da nossa casa. Esse homem havia morado perto de nós por quase 30 anos, e eu nunca soube da existência dele. As cartas dos anos 90 e 2000 mostravam um Miguel mais persistente, mas sempre respeitoso. Ele escreveu sobre como havia no mercado, na igreja, nas ruas da cidade, mas nunca se aproximava. Você continua linda, ele escreveu numa carta de 2001. Vi você na missa de domingo passado, usando aquele vestido azul que sempre foi minha cor favorita em você. Você não me viu, ou fingiu não ver, mas eu fiquei ali, admirando a mulher mais bonita da igreja. Ele contou sobre a vida dele, sobre como havia se tornado um pequeno comerciante, sobre como nunca houve filhos, porque só consegui imaginar tendo filhos com você. Falava sobre os netos que nunca teria, sobre a solidão de uma vida vívida longe da única pessoa que realmente amo. Sei que você deve me odiar, ele escreveu numa carta de 2005, mas quero que saiba que não passa um dia sem que eu pense em você, sem que eu me arrependa de não ter lutado mais pelo nosso amor.
As cartas dos anos 2010 mostravam um Miguel mais velho, mais reflexivo, mas ainda apaixonado. Ele escreveu a respeito de como havia envelhecido, sobre problemas de saúde que começavam a aparecer, mas sempre terminava as cartas com a mesma esperança: talvez um dia você leia essas cartas e entenda que eu sempre amei, que nunca parei de amá-la, que você foi e sempre será o único amor verdadeiro da minha vida. A carta mais recente, datada de abril de 2023, apenas 2 meses antes da morte da minha mãe, era diferente de todas as outras. A letra estava mais trêmula, o papel era de um hospital, e o tom era de despedida. Minha eterna Rosa, ele escreveu. Os médicos me disseram que não tenho muito tempo. O câncer está vencendo, e eu sei que logo vou partir. Quero que você saiba, mesmo que nunca leia esta carta, como não leu nenhuma das outras, que você foi a razão da minha existência. Todos esses anos longe de você foram apenas uma preparação para o dia em que nos encontraremos novamente. Em algum lugar onde não haja mal-entendidos, onde poderemos finalmente ser felizes juntos. Chorei como não chorava desde criança. Minha mãe havia morrido sem saber que o amor da vida dela nunca parou de amá-la, que ele havia passado mais de 50 anos escrevendo cartas de amor, que ela nunca leu. Decidi que eu primeiro encontraria Miguel Santos. Eu primeiro conheceria esse homem que havia amado minha mãe com tanta intensidade e constância. Fui até a Rua das Flores, número 245. A casa estava vazia, com uma placa de vende-se na frente. Perguntei aos vizinhos sobre Miguel Santos. Uma senhora idosa me disse que ele havia sido internado há alguns meses, e que não havia efeitos especiais. Seu Miguel era um homem muito bom, ela me contou, sempre educado, sempre sozinho. Às vezes eu o via caminhando pela rua, sempre na direção da sua rua. Parecia que estava procurando alguém. Procurei nos hospitais da cidade até encontrá-lo. No Hospital Santa Casa, na ala de cuidados paliativos. Miguel Santos, 78 anos, esteve internado há 3 meses, sem família, sem visitas. Quando entrei no quarto dele, vi um homem magro, de cabelos brancos, olhos ainda vivos apesar da doença. Quando me apresentei como filho de Rosa Maria da Silva, seus olhos se encheram de lágrimas. Rosa, ele sussurrou, como ela está? Há meses que não a vejo na rua. Meu coração se partiu ao ter que dar a notícia. Senhor Miguel, eu disse segurando sua mão, minha mãe faleceu há 2 semanas. O choro dele foi de uma dor tão profunda que me fez chorar junto. Ela se foi, ele repetia, ela se foi sem saber a verdade. Mostrei a ele todas as cartas que havia encontrado, contendo que minha mãe havia sido guardada durante décadas, sem nunca abrir. Ele ficou em silêncio, por longos minutos, apenas segurando uma das cartas contra o peito. Ela guardou, ele murmurou. Mesmo sem ler, ela guardou. Isso significa que, no fundo do coração, ela ainda sente algo por mim. Miguel me contou então toda a verdade sobre o que havia separado ele e minha mãe em 1972. Eu estava trabalhando numa fazenda fora da cidade. Ele começou. Sua mãe e eu éramos noivos. Íamos nos casar em dezembro daquele ano. Mas a família dela, principalmente seu avô, não aprovava nosso namoro. Eles perderam que eu não era bom o suficiente para ela, que ela merecia alguém com mais dinheiro, mais educação. A história que se atrapalhou foi de uma armação cruel e calculada. O avô da minha mãe, junto com alguns amigos, havia contratado uma mulher para seduzir Miguel e fazer com que minha mãe os pegassem juntos. Eles drogaram minha bebida numa festa, Miguel me contou com a voz embargada. Quando acordei, estava numa cama com uma mulher que eu nunca havia visto na vida. E sua mãe estava na porta, vendo tudo. Ela não quis ouvir minhas explicações. Não acreditou quando eu disse que havia sido armação. Terminou comigo na mesma hora e disse para eu nunca mais procurá-la. Levei anos para descobrir a verdade, ele continuou. A mulher que participou da armação me conseguiu anos depois, com remorso, e confessou tudo. Mas quando tentou contar para sua mãe, ela já havia se mudado, já estava casada com seu pai. Pensei que era tarde demais, que ela havia sido seguida. Em frente, só quando soube que seu pai havia abandonado vocês, é que voltei para a cidade, na esperança de reconquistá-la. A revelação me deixou devastado. Minha mãe havia passado a vida inteira acreditando que o amor da juventude havia
sido traído, quando na verdade ele havia sido vítima de uma armação cruel. Ela havia se casado com meu pai por despeito, havia criado os filhos sozinha quando ele nos abandonou, havia rejeitado qualquer possibilidade de amor, porque não poderia confiar novamente. E Miguel havia passado mais de 50 anos pagando por um crime que não cometeu, amando uma mulher que nunca soube da verdade. Miguel faleceu 3 dias depois da nossa conversa. Suas últimas palavras foram: diga para ela que eu a perdoo por não ter acreditado em mim. Diga que eu entendo por ela não quis ler as cartas. E diga que eu vou esperar lá, onde quer que a gente se encontre depois desta vida. Organizai-o. Funeral dele, um homem que havia amado minha mãe mais do que qualquer pessoa merece ser amada, e que morreu sem nunca ter tido a chance de ser feliz com ela. Hoje, 6 meses depois dessas descobertas que mudaram minha visão sobre minha mãe, e sobre o amor, guardo as cartas de Miguel como um tesouro. Eles me ensinaram sobre a persistência do amor verdadeiro, sobre como pequenos mal-entendidos podem destruir vidas inteiras, sobre o poder destrutivo do orgulho e da falta de comunicação. Minha mãe e Miguel poderiam ter sido felizes juntos. Poderiam ter criado uma família, poderiam ter envelhecido lado a lado. Mas o destino, ou melhor, a maldade de pessoas que não conseguiram aceitar o amor deles, os separados para sempre. Às vezes imagino como teria sido nossa vida, se minha mãe tivesse lido pelo menos uma das cartas de Miguel, se ela tivesse dado a ele uma chance de explicar o que realmente aconteceu, se ela tivesse escolhido o perdão ao invés do orgulho. Talvez eu tenha crescido com um padrão amoroso, talvez minha mãe tenha sido mais feliz, talvez nossa família tenha sido diferente. Mas também entendo por que ela não conseguiu. A dor da traição, mesmo sendo falsa, havia sido tão grande que ela preferiu guardar as cartas, sem ler a arriscar sofrer novamente. Esta história me ensinou sobre o poder destrutivo do orgulho e da falta de comunicação. 2 pessoas que se amavam profundamente viveram vidas inteiras separadas por um mal-entendido, por uma armação cruel, por não conseguirem conversar e esclarecer a verdade. Miguel nunca desistiu de amar, nunca parou de tentar se comunicar, mas minha mãe havia fechado o coração para sempre. Ambos foram vítimas de uma sociedade que não aceitava o amor deles e de pessoas que preferiram destruir a felicidade alheia a aceitar uma união que consideravam doméstica. Gostaria muito de saber a opinião de você sobre esta história. Acredito que devemos sempre dar uma segunda chance ao amor verdadeiro, mesmo quando fomos profundamente machucados. Já perdeu oportunidades de ficar feliz por orgulho, medo ou falta de comunicação? Como lidariam se descobrissem que passaram a vida inteira odiando alguém por algo que essa pessoa não fez? Deixem seus comentários contando suas experiências. Inscrevam-se no canal para não perder nossas próximas histórias emocionantes, e ativem o sininho das notificações. Na próxima semana, você contará a história de um homem que descobriu que sua esposa escondia um passado que envolvia diretamente a morte de seu irmão. Uma história de segredos, vingança e perdão que vai mexer com todas as suas emoções. Até lá, cuidem-se e lembrem-se, às vezes as palavras que nunca dizemos são as que mais precisam ser ouvidas, e o amor verdadeiro pode resistir ao tempo, mas não sempre à falta de comunicação.